Todo mundo batendo palminha aí. Bate palminha aí. Não, é Uma. 2, 3. Uma palma, hein? 1, 2, 3 e já! Ixi, meu Deus, que desgraça. Uma em cada momento. Vou começar, hein? Olha, está começando com o Marilda Santana querida, que reformou minha casa inteirinha quando eu morava nos Barris. Depois ela mudou para tão longe que a gente se deixou de ver e agora nos vemos de novo. Pronto, pela internet todos estão próximos mais uma vez. Ana, como sempre, Ana Santos, dando esse toque europeu especial. E o tema de hoje do Unissex vai ser as casas abandonadas que a gente vê pelo mundo inteiro, que jogam fora a história, patrimônio. A gente fala patrimônio, parece que patrimônio é uma instituição, né? Mas patrimônio é herança. Quando morre alguém da nossa família, dizer, qual é o patrimônio da pessoa que morreu? E a gente perde a dimensão de que quando a gente fala patrimônio histórico, é a herança que aquele lugar tem, com aquela casa, as pessoas que moraram ali, a história que elas viveram, o que elas fizeram. É a mesma coisa que você pensar de ir no 2 de julho sem ser naquele lugar, passando por aquelas casas que, por acaso ou não por acaso, estão caindo, todas elas, tudo seguro de ferro. Então, vamos começar com uma pergunta para as duas. Por que as pessoas confundem patrimônio histórico com casa velha? Marilda, Porque as pessoas não gostam da velhice. Na verdade, é um problema pessoal. As pessoas se afastam, as pessoas ignoram, as pessoas detestam a velhice. A ideia da velhice não é bem-vinda, não é bem vista. E aí, tudo que se acha que é velho é abandonado. Bem assim. incrível. E, Ana, fala você um pouco da sua experiência lá em Portugal. No Rio, a gente tem uma experiência também um pouco diferente da Bahia. A Bahia, nossa, é uma experiência terrível. Você vê as coisas caírem na sua frente. Não há nada que você possa fazer no Rio um pouquinho melhor que isso. Não vou dizer que é uma maravilha, mas é um pouquinho melhor do que isso. E queria falar agora de Ana, que a Ana falasse um pouco da experiência dela. Eu vou atravessar um pouco essa pergunta pelo seguinte: eu começo a achar que no mundo inteiro, de uma maneira geral, isto que a Marilda falou é verdade. As pessoas fogem da velhice e não gostam e esquecem e destroem, e, enfim. E por outro lado, também no mundo inteiro há uma espécie de dois caminhos, que é os poderosos que estão à espera que as coisas se destruam para tomar conta, para comprar, para transformar aquilo em negócio, e os que querem preservar e não têm poder para. Então, o que é que eu acho que tem diferente a Europa? Ainda pelo menos, em grande maioria, é que criou legislações e limites em que os poderosos que querem tomar conta de deixar degradar as coisas para depois comprar mais barato, o que acontece é que eles têm leis e precisam e não podem fugir daquelas leis. Portanto, há um maior controle, uma maior fiscalização. Então, a gente chega à conclusão que, mesmo quando as pessoas estão protegidas pela lei, porque, vamos lá, sem ser arquiteta, porque aqui a única arquiteta é Marilda, sem ser arquiteta, o Brasil tem uma maneira muito peculiar de lidar com lei, que as leis são maravilhosas, ganham as leis do reinado da Dinamarca, mas só no papel. Exatamente. Na prática,
Você chega lá, dá um chute no pobre, bota ele para fora, ocupa o espaço e acabou. E parece que essa receita mágica está sendo descoberta agora pelos outros países também, porque vai lá, o prédio cai, pega fogo, essa coisa pegar fogo aqui na Bahia, gente, nossa, é parente de Nero. Tudo que as pessoas têm um problema aqui pega fogo. Aham. Infelizmente. A legislação do patrimônio aqui, Marilda, protege o patrimônio? Não, no papel. Depois a gente vai chegar na vida real. Mas pelo menos no papel protege. Na verdade, é como você bem disse, a legislação brasileira, para tudo, normalmente, geralmente, é uma excelente legislação. Fazendo um parênteses, eu chamo porque brasileira nós temos um mal, uma falta de maturidade para respeitar regras. E isso vem de muitos anos, isso vem da época do descobrimento falso do Brasil. Né? Então, tudo que limita para brasileiro vira briga, e ninguém quer cumprir a regra. Assim sendo, por melhor que seja a legislação, sempre vão dar um jeito de burlar a legislação para se fazer os seus interesses, para levar a cabo quais são as suas intenções. No patrimônio não fica longe, não fica fora. Existe uma lei de patrimônio muito boa, na verdade é uma lei federal, e os municípios também formalizam, né, regulamentam suas legislações. A gente tem uma excelente legislação aqui no município de Salvador, ela é vasta, tem os institutos que estão em função, trabalham em função de proteger esse patrimônio. E aonde é que esses institutos e essas legislações não conseguem barrar a exploração urbana? Eu vou chamar assim, porque no fundo o patrimônio sofre uma exploração urbana. Onde é que não consegue? Porque exatamente como a Ana Santos falou, as pessoas tentam dar um jeito de, a médio ou longo prazo, resolver as questões e mudar os interesses daquela localidade. Isso é feito em Salvador, isso é feito no Brasil há de longas datas, é de muito tempo. Ela colocou que as pessoas antigas lá na Europa vão ocupando essas edificações e que, por um acaso, acontece o incêndio. Aqui não espera nem acontecer incêndio, espera a chuva chegar e cair, derrubar. Derruba o telhado, derruba as paredes, depois a fachada vai embora e a história se perde. Porque, infelizmente, o que é velho, o que é considerado velho, porque patrimônio, na verdade, não é velhice, patrimônio é história, patrimônio é riqueza de vida, patrimônio é continuidade da vida. Quantas pessoas não entenderem isso, que o que a gente chama de patrimônio, que é algo físico, na verdade tem muito a ver com a antropologia do ser humano, infelizmente coisas dessa natureza acontecem. Fora que a exploração imobiliária em Salvador é um negócio pesado. Mas é isso. Em outros cantos do mundo, né? Infelizmente. Eu A gente vê essas coisas acontecerem, né? A gente sente, né? Existe, além na legislação brasileira, além de ter o tombamento individual de algumas edificações, as principais, principalmente as públicas, né? Existe também uma área de tombamento, uma poligonal de tombamento, onde às vezes abrange uma região maior com uma série de edificações, mas não há um processo de tombamento individual para cada edificação daquela. Você tomba um sítio. Aí é que é o grande problema. Quando tomba-se um sítio, essas manobras se tornam mais fáceis. Né? E aí fica um jogo assim meio que de empurra. De quem é a responsabilidade de manter? Do poder público que legislou em benefício da conservação, ou do proprietário particular, que na verdade é o dono escriturado, é o legalizado do papel. E aí fica o jogo de empurra. Normalmente o proprietário não mora nessa edificação, ele aluga a edificação de forma precária.
Então é meio que um complô, sabe? Uma parceria. Eu Exatamente. deixo lá. O morador, o inquilino, não tem nem condição nem interesse de manter. O poder público diz que faz a parte dele, e as coisas acontecem. E lá na frente, o mercado imobiliário ganha em cima disso. É isso, é assustador. Tem alguma coisa a ver com o fato de que parece mentira, mas pouquíssimos lugares, eu posso dizer Petrópolis, que é o lugar que eu conheço, que realmente vive da história e acha um bom negócio manter o patrimônio vivo. Porque você vai lá na casa de. Nem vou falar de Dom Pedro, gente, olha, vou para um inusitado. Você vai lá na casa de Santos Dumont e vê um balde furado, prego, que ficava amarrado lá no lugar do chuveiro com uma cordinha, e o cara que inventou o chuveiro com crivo, que não era o primeiro crivo que nós tivemos, foi um balde todo furado, puxava uma corda e caía água de chuveiro em cima dele. E a casa tinha. Isso nós colocamos lá em casa, nos barris, aquela escada de Santos Dumont, que obrigava a pisar com o pé direito todo mundo. E lá em casa, como veio um degrau mais alto, ficou com o pé esquerdo, ficou uma casa diferente. Só para avisar que a gente está chegando ao final do primeiro terço do programa, hein, pessoal? Objetividade aí na hora de falar. Então, assim, você vê todas as manias de uma pessoa numa casa, paga ingresso para ver a casa, e aquela casa rende lucro para o município que investiu na manutenção do patrimônio. Exato. A primeira coisa, e eu queria jogar isso também para a Ana e para a Marilda agora, é que aqui as pessoas acham o museu uma visita burocrática e monótona. Não devia ser. Nossa, a ida ao museu é uma coisa maravilhosa, porque você se apropria da vida das pessoas. Eu vou mostrar aqui, ó. Eu e Ana fizemos, não sei se vai dar para ver, um guia de visitação infantil para vários museus da cidade. E as crianças, ao invés de ficarem, elas se aventuraram a descobrir o museu. Então, elas saíram. Aonde está o vitral que tem uma lua pintada de roxo, que dizem que está 10 passos à direita, 20 passos à esquerda? E as crianças saíam seguindo os mapas de visitação. Era uma emoção visitar museu. Várias crianças em Salvador falavam: vamos brincar de museu, que eu acho que foi a frase mais bacana que eu ouvi na minha vida. E a partir daí você vê que acaba o projeto, a ideia morre com ele. As crianças acham que é visitar museu, que a escola faz essa excursão. É assim, só porque é mal feito assim. A casa de Dom Pedro, meu Deus! Ou a mesma coisa quando a gente estava em Portugal, você chega nos lugares assim, diz: aqui é um pelourinho, não que é vários. E a ideia do pelourinho sai desse julgamento público e vai parar no nosso pelourinho, porque em Salvador era naquele lugar. Gente, aí você vê as semelhanças, mesmo de sofrimento, mesmo daquilo que é o errado, mesmo do julgamento mal feito, mas você vê um princípio naquilo que você vê todo dia, porque parece que as coisas caem na sua cabeça como se fosse uma manga podre da árvore, entendeu? Você está passando e por acaso, pof, aquilo foi parar na sua cabeça. Então, as duas de novo. Deixa-me pedir aqui, eu vou chutar aqui alguns assuntos, se eu me perder, me desculpem, e se eu me alongar, me busquem. Primeiro, há uma dificuldade, é urgente voltar a dar valor às coisas velhas. Marilda tem toda a razão. As coisas velhas acreditar. Mas entre velho e antigo, as coisas são antigas, elas são velhas porque estão abandonadas. Sim, eu nem vou a essa discussão. A discussão é: o meu celular é velho, não presta.
e as coisas são velhas, não prestam. Mas, se eu mostrar a alguém uma moeda antiga e a pessoa disser o que é isso se não presta, e eu disser, mas isto vale milhões, aí já tem valor. E isso é um problema gravíssimo, porque então quer dizer, aí tem valor porque vale dinheiro. Não, tem valor porque tem muita história, tem muita vida, muito passado. Ora, aqui eu vou fazer uma ponte para aquilo que a Marilda falou, que tem a ver com o descobrimento. Que descobrimento? Ninguém veio descobrir nada. Não se descobre uma coisa que já existe. E isso, em todos os programas que posso, eu gosto de dizer, porque todos nós temos muito orgulho em sermos o que somos e de onde viemos. Mas para mim foi uma vergonha, é uma vergonha todos os dias viver em Salvador e ver a forma como este problema gravíssimo que aconteceu no Brasil e em muitos lugares do mundo com os portugueses, que não se resolve. Não se resolve porque se continua a humilhar, continua-se a tratar mal as pessoas que são os filhos, os netos, etc., das pessoas que foram maltratadas. Isso tem que parar, algum dia tem que parar. E só para quando as pessoas pararem, digamos assim, este raciocínio e passarem a respeitar o ser humano. Passar a respeitar o ser humano, respeitar o passado que foi horrível, mas respeitar não é ai que bom, ou vamos esquecer, respeitar é olhar para uma casa ou para um pelourinho e dizer agora aqui vive-se assim, mas atenção, vamos respeitar este lugar porque já se viveu de uma maneira horrível. Então isso não acontece, as pessoas não querem saber. Outra vez esse assunto. Ai meu Deus, sempre essa coisa. Não, essa coisa não foi resolvida. E enquanto as pessoas não resolverem, isso vai continuar. E é por isso que depois existe aqui, eu vou terminar porque depois existe aqui um conflito muito difícil de resolver, porque é que eu sendo negra e tendo tido o meu avô, o meu bisavô, a minha bisavó com a marca de escrava, sabendo que todos sofreram, por que é que eu vou preservar um património que representa aquilo que eu sofri? Então, este raciocínio precisa digamos assim, as pessoas precisam de ser perdoadas, as pessoas precisam de ser respeitadas. E a partir daí elas vão dizer, ok, eu quero este património aqui para lembrar o que a minha família sofreu, mas agora acabou. E isto Tem que não dar um passo acontece. adiante. Eu já vou deixar já a Marilda falar, mas eu não estava falando. Eu me lembrei que eu li essa semana, que alguns brasileiros estão em Portugal, fizeram um livro de poesia falando desse preconceito e dessa ideia de que os portugueses têm, de que estão nos ensinando alguma coisa. Você Então, não fuja do assunto, Ana. Isso pode não, ser não um estou fugindo. instante. Então, tem uma coisa que eu acho muito interessante que as pessoas precisam entender. Nós chamamos as pessoas de você, que os portugueses não pensam nisso, mas eles têm que pensar. Porque, muito antigamente, nós tínhamos que chamar os nossos colonizadores de vossa mercê. Eles se chamavam de tu, mas nós não podíamos chamar o meu dono de tu, que eu ia tomar chipotada. Então era vossa mercê. Como os africanos e os índios falavam outros idiomas que não eram português, o português foi o idioma obrigatório, vossa mercê evoluiu livremente, como em todos os idiomas, e virou vós-mercê, você, se você está em Minas e em muitos lugares do Brasil, já virou C. E continua evoluindo porque as línguas são vivas. Então, é importantíssimo os portugueses entenderem que só existe você, porque para nós nunca existiu tu. E aí a gente chega de novo no patrimônio. São histórias totalmente diferentes. É a história da colonização de um país, mas é muito diferente você colonizar e ser colonizado. A casa ser sua ou você ter que trabalhar na casa.
Exatamente. E isso também justifica, para mim, e aí que eu vou entrar no patrimônio e vou passar para a Marilda, por que que as casas são relegadas a um lugar onde você dá um chute, abandona e deixa cair, porque o passado não é um passado glorioso, é um passado doloroso. Pronto, Marilda, já peguei a bola redondeta e passei. Eu vou fazer um outro parênteses. Existe uma dor muito grande na história. Essa dor passa meio pelo que Ana colocou. Você precisa entender que a história nem sempre é gloriosa. E a gente precisa aprender a perdoar a história. Nós somos resultados dessa história. A gente precisa perdoar. Eu li, eu acho que foi ontem, alguma coisa interessante que dizia assim, era uma frase, que dizia assim, perdoe o outro não porque ele mereça o perdão. Perdoe o outro porque você não merece viver com esta mágoa. Isso é prejudicial, isso deteriora o espírito. É bem isso, entender que naquela localidade aonde a gente precisa preservar, e não só preservar, a gente precisa aprender a utilizar hoje, atualmente, porque não adianta. É a mesma coisa, você tem um vaso chinês lindo e tu bota guardado dentro do armário, bem protegidinho para ninguém ver. Que adianta você ter um vaso raro guardado dentro do armário, onde ninguém vai poder desfrutar da beleza e da história daquilo. Então, você precisa gerar no ambiente do patrimônio, dos ambientes tombados, a vida. Não existe história sem vida, não existe presente sem vida e não existirá futuro se não houver vida. Só que, infelizmente, a gente quer esconder uma história que ninguém quer ver. Como dissemos, um descobrimento que, na verdade, é uma falácia, é uma mentira, não existe aqui, já existia, houve, na verdade, uma invasão brutal, né? E que ficou mais brutal ainda quando agrediram os africanos e trouxeram para cá, impuseram uma vida de subvida, né? E a nossa história foi assim construída. Mas a gente precisa entender por que é que essa história trouxe a gente hoje até aqui. Teve um momento de minha vida profissional como arquiteta urbanista que eu trabalhei exatamente, acho que foi um ano dentro do Pelourinho, fazendo medições da condição climática daquelas habitações do século XVIII, né? E, então, eu ficava medindo lá a temperatura, a velocidade do vento, umidade, coisas assim. E como eu passava horas, que a gente media de hora em hora, né? Eu passava uma manhã inteira ou uma tarde inteira dentro de uma daquelas casas do século XVIII, e aí eu terminava vivenciando o entorno, né? Já que eu não morava lá, eu terminava vivenciando o entorno. E era meio tipo assim, o que Ana colocou, você imaginar que, e eu fazer exatamente esse exercício, ali naquela edificação morou uma família qualquer, que tinha uma hierarquia social que cumpria, que tinha uma hierarquia dentro do clã da família que também era cumprido, que as mulheres não podiam ir para a janela como eu estava lá na sacada vendo a vida passar, né, nas pedras do Pelourinho, que os escravos estavam do nível do térreo para baixo, né, eles não subiam, a não ser que fosse para trabalhar, mas não viviam os pavimentos superiores dos sobrados. Então, tinha toda uma história que eu estava buscando, mas estava eu ali, cheia de equipamentos modernos, fazendo uma medição e olhando o que é que falta para a gente. Ver como é que a gente usufrui dessa história, desse patrimônio para hoje. Na verdade, estava fazendo uma pesquisa, estava trabalhando em cima de uma pesquisa, porque a gente queria descobrir qual era a condição climática que se tinha naquelas habitações e por que que hoje a gente constrói casa nova e fica um calor infernal, né? Porque a gente tem que botar ar-condicionado. E aquele povo lá não precisava de ar-condicionado,
né? A gente precisava fazer. Então, é trazer a história para o benefício, mas história não quer ser lembrada, porque o que é chamado de velho não quer ser visto. A gente faz isso com o ser humano. Quando a pessoa fica velha, os que dão sorte de ter recurso e ter poder no seu recurso, vivem em casas boas, bancam tudo para ter uma qualidade de vida. Os que não dão podem ir para um abrigo qualquer, ou então ficar num quartinho lá no fundo da casa, né? A gente faz isso com o ser humano, imagine com o físico, com a educação. A gente quer esconder. A gente Então só vamos vai lá ver. para o nosso conselho de US$ 1 milhão. Todo mundo plim. Quem pode dar um conselho de US$ 1 milhão para a gente conseguir começar a reencaminhar esse problema? Quem quer ser a primeira? Eu posso ser e deixo vocês para o fim. Sei lá, o que eu digo duas coisas. A primeira é que nós abrimos um assunto que merecia mais programas. Nossa, mas a gente merecia falar uns Tem 3 episódios. muita coisa aqui para falar, talvez muita coisa para deixarmos, enfim, possibilidades. Não estou a dizer conselhos, porque quem sou eu para dar conselhos, mas possibilidades, caminhos, enfim. Bora apertar o passo, porque a gente entrou no terceiro terço do programa, hein? Plim, 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 hein? Mas o segundo é o conselho. O conselho que eu daria, portanto, dentro dessa abertura, o conselho vai ser um pequeno conselho. Eu diria, e digo isto para mim também, não estou a dizer só para os outros, nós precisamos de aprender, seja em que idade for, a aceitar o que as outras culturas têm de bom e de alguma maneira, não sei bem se é recusar ou indicar, apontar e dizer, olha, isso da sua cultura não é bom para mim, então eu não vou adaptar. Portanto, aquilo que a Marilda falou de entender porque é que as casas são melhores em termos de clima, de temperatura, quando casas mais modernas são feitas e agora com materiais super top e a temperatura, depois é preciso pôr um ar-condicionado. Isso resume para mim o que nós, enquanto seres humanos, precisamos de fazer a toda a hora. É o que é que a outra cultura me ensina, o que é que eu aprendo com a comida baiana, com a comida africana, com a comida. Quer dizer, que é uma riqueza. Eu amo a história, respeitar a história, respeitar de onde veio, mas também saber dizer isto aqui não é que eu seja mais do que você, mas essa parte da sua cultura não é boa nem para mim nem para você. Então vamos aceitar, vamos tentar encontrar um caminho. E por fim, dou o conselho a nós portugueses, que é vou dizer aqui uma coisa que me entristece muito. Eu vim para a Bahia e tenho muita dificuldade em perceber que a maior parte, vou pôr assim, a maior parte dos portugueses que eu encontro aqui tem um olhar de donos. Donos de quê? Donos de quê? Nós viemos, eu vim para aqui porque eu visitei a Bahia e amei a Bahia. Eu venho para aqui ser dona de quê? Não sou dona de nada. Eu venho para aqui e aprender com o que existe aqui. Não se pode. Isto é por isso que o património é perigoso, porque eu não posso. Vou pôr isto de outra maneira, que é para não me emocionar, já estou aqui entalada. Eu não posso falar com vocês de uma maneira diferente se eu for filha, sei lá, de Bill Gates. Eu sou filha do Bill Gates, vou falar com vocês de uma maneira diferente, porque eu tenho muito dinheiro. Não, eu vou falar com vocês porque eu sou uma pessoa. Não tem a ver o dinheiro que eu tenho, a história que eu tenho ou não tenho. Quando os portugueses que vêm para cá à procura de sobreviver como qualquer ser humano, olham e veem este lugar, que podia ser outro lugar, mas este lugar como o seu, mas o que é isso? Isso me deixa tão desconfortável, tão envergonhada. E quando a Marilda fala no lado das pessoas que sofreram, eu agora deixo esse conselho para terminar, senão não me calo. Quem é português e aprendeu que a história era nós somos grandiosos, fomos à descoberta,
agora tenho a maturidade para perceber que, sim, eu até posso aceitar que naquela época era assim, até posso, tenho dificuldade, mas até posso. Mas eu preciso fazer alguma coisa para curar as feridas, porque aquilo que foi feito eu não posso aproveitar. Eu tenho que reconhecer que foi errado e em todos os momentos que nós podemos, nós, brancos portugueses, precisamos falar e pedir desculpa. Não é dizer, porque nós, que nós o quê? Nós nada. Nós devemos baixar a cabeça e pedir desculpa. Bom, eu vou a segunda, a Marida vai a terceira. Eu digo assim, quando a gente está andando num lugar como Pelourinho, por exemplo, muitas pessoas falam a calçada é estreita porque os escravos não tinham direito de andar na calçada e dizem isso com raiva. Eu não sei se vocês repararam, mas as 3 raças do Brasil estão na tela, né? A branca, a mestiça de Índia e a mestiça de negra, porque o Brasil é uma mestiçagem. Então, quando eu ando no Pelourinho e não tem lugar para mim na calçada, porque as pessoas botaram um vaso na calçada e a calçada só cabe o vaso de tão estreita que é, eu sinto orgulho de andar no meio da rua, porque aquela rua me pertence. Muitos índios morreram por causa daquela rua. Muitos negros morreram para a gente olhar aquela rua. Ela não é uma rua qualquer, ela conta quem nós somos. Então, ao invés da gente ficar com raiva e falando, foi por causa deles que aconteceu isso, foi por causa daquilo que aconteceu isso já aconteceu e nós ganhamos uma coisa, essa teimosia brasileira vem daí, porque teimosia era uma espécie de resistência. Essas coisas que nós temos, não obedecer nenhuma regra, era uma espécie de resistência. Nós temos hoje é que ver isso, dizer como nós podemos aproveitar. Esse é o nosso patrimônio. A gente está usando o nosso patrimônio que vem no meu sangue, no sangue de Marilda, errado, que a gente tenta burlar a lei. Não, a gente não pode mais burlar a lei, nós já evoluímos, a gente já passou 500 anos. Vamos lá, vamos fazer alguma coisa. Agora nós temos que criar uma lei, a lei do Brasil, uma lei vira-lata. Gente, olha que maravilha, uma lei mestiça. Só cachorro vira-lata sabe atravessar a rua no mundo. Nós sabemos. Não existe ninguém que saiba atravessar a rua melhor do que o brasileiro, porque a gente olha para todos os lados. Vamos lá, gente. Vamos ultrapassar isso e perceber: casa é patrimônio, rua é patrimônio, seu avô é patrimônio, porque te dão heranças. E da herança a gente tem que ter orgulho sempre. Comida. Sempre. Vai lá, Marilda. Bom, primeiro eu vou dizer uma coisa, ditado de minha mãe, que é do sul da Bahia, de Ilhéus, e adoro um ditado. Ela diz que conselho não é bom. Se fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Então, é melhor vender o conselho que ele não é bom. A gente pelo menos ganha um dinheiro. Mas deixando isso de lado, na verdade, é um conjunto de coisas, né? Eu acho que essa resistência, como disse Ana agora, essa resistência às regras vem muito disso, porque as regras, infelizmente, nem sempre foram justas e iguais para todos. Aí você gera as dores e os conflitos. A partir do momento que você é segregado a nada, né? Que às vezes até o pó ou a lama da rua, às vezes você é segregado, aquilo não é te dado direito, você fica lá embaixo na várzea, né? Isso gera uma resistência que só gera mágoa, que só gera dor, e que vira uma luta e uma briga interminável. Para mim foi surpresa ouvir Ana dizendo que essa imagem, né, dos portugueses são quase donos daqui. Na verdade, desculpe os portugueses, mas os seus ancestrais, né, fizeram daqui um extrativismo, foi colonização. Quando você coloniza, você toma propriedade daquilo, mas você faz com que aquilo cresça vá para frente, vá para o futuro.
só tirou a ideia que era só tirar. Então, enquanto a gente não conseguiu, e a gente passou de um extrativismo para uma ideia republicana sem ter vivido o meio da história. Foi uma forma muito esquisita a nossa forma. Se você for procurar no mundo, o Brasil é algo ímpar, né? A forma como o Brasil foi criado, descoberto, criado e gerado, é uma coisa muito, muito particular. E eu vivo dizendo também assim, gente, nós só temos 500 anos. Nós somos bebês. Se você lembrar que o Oriente tem milênios de história, de cultura, nós não somos nada e a gente ainda não conseguiu a maturidade suficiente para entender esses 500 anos. Então, precisa muito, há uma necessidade da transformação da visão da vida, da visão do mundo, e quando a gente conseguir, aí é que vai o conselho, que não é de $1 milhão, mas quando a gente conseguir entender que somos muito jovens, que temos muito pouco para mergulhar, para aprender, e que com isso, por sermos jovens e temos pouca história, vai ser mais rápido mudar essa história, aí eu acho que a coisa fica mais suave. É muito mais difícil quando você tem uma biblioteca inteira para aprender. A gente tem apenas uma lojinha, alguns livros que a gente pode ler, estudar, né? E passar adiante. Só que isso passa muito pelo interesse público, né? O interesse, o que é que realmente se quer? Né? E o interesse público virou a aristocracia antiga. Então, a gente não consegue sair do mesmo buraco. A gente está sempre com a cabeça para fora, mas... Isso. Então, passa por 2 momentos. Vontade pública. E a vontade pública tem que vir de onde? De nós, o público. Que precisamos aprender a exigir que é a vontade pública, que deveria, na verdade, ser um serviço público, seja feito à nossa vontade. Mas a gente precisa descobrir qual é a nossa vontade. E precisa deixar de se sentir favorecido com coisas que nos pertencem. Exatamente. A gente redescobriu o SUS, precisou uma pandemia, para a gente redescobrir o SUS e dizer que SUS é coisa de pobre. Não. Graças a Deus que uma maravilha. Quem salvou todo mundo, quem está dando vacina em todo mundo é o SUS. Bom, olha, gente, ó. Acabou o tempo! Acho que temos para aí 1 minuto para que isto fecha. Acabou o tempo de sexo. Marilda, temos que fazer mais, quero fazer mais. Marilda, gosto de caminhar. Ficou, porque há muita coisa. Essa coisa de caminhar na rua... Que a gente